Bom dia, irmãos. Damos graças a Deus por estarmos aqui mais esta manhã. É uma honra para nós podermos ouvir a palavra do Senhor e estarmos certos de que, se estamos aqui juntos em comunidade e buscando através da palavra dele, com certeza ele vai falar conosco. Queria convidá-los a abrir a palavra do Senhor, Salmos 72, por favor. Salmos 72, a partir do versos 1 a 7 e versos 10 a 14. Salmos, capítulo 72, versos 1 a 7 e 10 a 14. Está escrito assim, a palavra do Senhor. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará ao teu povo com justiça e aos teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão durante o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, a abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Verso 10. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também o aflito, e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará suas almas do engano e da violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado pelos meus irmãos, muito obrigado por este lugar chamado casa de oração, muito obrigado porque temos a certeza que o nosso coração necessita estar em Ti. Reconhecemos, Senhor Deus, e até mesmo o fato de reconhecer depende da Tua dádiva, o quanto precisamos do Teu Espírito, o quanto precisamos que toda inspiração, que toda vocação manifesta venha de Ti. Pedimos em nome de Jesus que única e exclusivamente através da ação do Teu Espírito, os nossos corações estejam prontos a receber a Tua verdade e através da Tua verdade sejamos libertos. Libertos de nós mesmos, e prontos, Deus, através da Tua verdade, a nos tornar como o Senhor deseja que sejamos. Pedimos em nome de Jesus Cristo, que o nosso coração esteja repousando sim na Tua vontade, na obra que o Senhor faz e irá fazer em nós através da Tua palavra. Assim nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, neste salmo, o rei Davi, ele ora em nome de toda a igreja. E ora com dois objetivos. O primeiro deles, com base nas promessas que o Senhor havia feito ao próprio Davi, pela prosperidade, pela contínua prosperidade do reino. A aliança que Deus já havia feito com Davi. No primeiro momento, esse era o objetivo em que Davi estava orando. Para que este reino perdurasse na prosperidade pelo qual o Senhor havia prometido. Logo após isso, e não em tempos diferentes, mas na continuidade da própria oração, o mesmo Davi também convoca ou relaciona os santos da igreja, se importando para com este reino, para que eles percebessem que este só seria um reino válido se e somente se, sob o governo de um rei,
que deveria ser entronizado por uma designação celestial. Ou seja, Davi ora para que a promessa que o Senhor havia feito a este reino, que a prosperidade fosse contínua e permanecesse, e ao mesmo tempo para que o povo ao qual receberia este reino, ao qual iria herdar este reino, reconhecesse que só poderia haver a continuidade dessa prosperidade se este rei, que estivesse sobre o trono, ele fosse literalmente aquele que recebesse uma designação celestial. Apesar de nós pensarmos no primeiro momento que essa oração pudesse ser atribuída talvez ao filho Salomão, nós podemos entender que uma pequena palavra que é utilizada no subtítulo desse texto para a definição que talvez você pode ver em algumas traduções como de Salomão, na verdade nós temos essa palavra ou essa letra que define de ou para, com a mesma definição que pode ser tanto de Salomão como para Salomão. E quando nós lemos o verso 20 desse mesmo capítulo, nós vamos entender que a partir de Davi, e não de Salomão, mas Davi foi quem fez essa oração. O que nós podemos talvez conjecturar é que a oração realizada pelo seu pai no leito de morte, uma vez que foi enfatizado que essa seria a última oração realizada por Davi, logo após nós temos a morte do rei, mas o próprio filho Salomão ele teria redigido ou compactado essa oração no formato de uma poesia, para que ela se tornasse literalmente uma memória eterna junto ao povo, e para que, assim como o livro de Salmo, se tornasse uma oração perpétua entre aqueles que crescem no Deus de Israel. Ciente dessa sua oração, Davi sabia que os termos aos quais essa posteridade dele, ou os filhos do seu reinado recebiam essa promessa, apontavam para o governo do Messias. Quando nós lemos toda a estrutura dessa oração, nós vamos ver claramente que a um homem, ou aos filhos, ou não ao tempo isso poderia ser restringido. Mas o reinado de Davi, tudo aquilo em que ele exercia, todas as benéfices que o povo estava colhendo a partir daquele reinado em que Deus havia feito uma aliança, todo esse apontamento do que Deus havia feito no reino de Davi e posteriormente sobre seu filho Salomão e seus descendentes, apontavam não para eles mesmos, mas apontavam para um reino perpétuo, um reino eterno. E este reino apontava para quem era o Messias, o Cristo. E Davi, de uma forma muito clara, quebrando qualquer possibilidade de tempo, ele se move a um reino que agora vinculado à eternidade, movia este reino, sim, uma grande esperança dentro do coração de Davi. A oração que Davi faz no Salmo 72 é movida por uma grande esperança, não por um reino que findava com sua morte, não por um reino que iria se perpetuar por seu filho Salomão, ou pelos seus netos, ou a sua descendência, mas para um reino que se movia ao futuro de uma eternidade. Um trono que seria perpétuo não só ao tempo, mas de toda a existência temporal. Davi tinha claro para si que esse domínio eterno não podia se limitar a ele ou aos homens, ou a homens que estavam detidos ao seu tempo. Mas, ou ao mesmo tempo, ele tinha o destaque, e dá esse destaque, para que esse reino, sim, ele iria se concretizar na pessoa do Messias. O Messias era o símbolo, era para quem todo o reino, toda a sombra das benéfices desse reino apontava para a oração deste reino vindouro, deste grande rei ao qual Davi ora ao Senhor para que ele viesse à existência. Tomado de uma profunda expectativa, nós temos aqui, nesse momento, onde a esperança de Davi é revelada por esse grande rei e esse grande reino, nós temos aqui a manifestação do que nós denominamos para a mensagem de hoje como tema, a epifania de um rei perfeito.
Meus queridos, a palavra epifania, ou epifaneia no grego, ela traduz-se como manifestação ou aparecimento. A partir dos adventos, ou os eventos do advento cristão, do calendário cristão, nós temos a encarnação, o aparecimento, a manifestação deste homem ungido e rei, tão aguardado pelos antigos profetas e reis, e manifesto com tamanha expectativa na oração de Davi. Nós temos aqui, e retomando a oração de Davi no Salmo 72, nós temos a seguinte expressão no verso 1. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos. Este rei pelo qual Davi ora, meus queridos, a nação, Davi deixa subtendido nesse clamor inicial que o exercer desse reinado, ele seria impossível de prosperidade sem uma liderança. Para que uma nação seja feliz, ou colha frutos de felicidade, ou colha as benéfices daquilo que é prometido por um bom governo, é necessário uma liderança. E esta liderança, esse reinado, ele precisava ser empossado por Deus. Este que seria chamado ou denominado rei, ele precisava ser munido com o espírito de retidão e sabedoria. E daí o clamor inicial onde temos, ó Deus, dá ao rei os teus juízos. Queridos, utilizando esses termos de justiça e juízo, o salmista ele cria uma distinção muito clara entre o que seria a administração governamental apropriada, aquele que governa apropriadamente um povo, e os preceitos divinos que estavam se contrastando aos reis ou à governança dos reis pagãos. Davi cria, através desse clamor de justiça e juízo, uma clara distinção entre aquele que governa bem e que precisaria ser empossado e munido por Deus para que governasse bem, e, contraditoriamente, a realidade dos reis pagãos, quando estamos falando de assírios, moabitas, ou seja, lá quais os povos que existiam na época, que o fim de toda a sua possibilidade de reinado findava neles mesmos, ou findava na sua própria fama, ou nos seus próprios interesses. À luz do que Davi está descrevendo nas Sagradas Escrituras, nós podemos dizer que é impossível um governo justo, senão que o rei seja treinado sob a administração de Deus e as diretrizes de seu Santo Espírito. Segundo Justino Marte, um dos pais da igreja, tudo aquilo que é bom, que é justo, que é verdadeiro, só pode proceder do Filho, Jesus Cristo. E o que queremos dizer aqui, meus queridos, é que toda a verdade, toda a lealdade, tudo aquilo que é verdadeiro num reinado, numa governança, só pode ser justa e sábia se e somente se essa administração for concedida e for treinada, for munida por aquele que é o Criador dos céus e da terra. Tudo aquilo que é bom e justo só pode prover de Deus, só pode estar sendo realizado a partir dele. E isso é tão claro a partir dessa oração, porque talvez se pensássemos que Davi, em um dado momento, era bom como rei em si mesmo, na sua execução, por exemplo, no reinado de Israel, nós vamos ver que na história ele é reconhecido como o maior rei que houve sobre a nação. Mas se pudéssemos, por um momento, pensar, Davi não poderia afirmar que ele tinha as suas categorias de governo nele mesmo, enquanto está orando. Se fosse possível aos homens desenvolver bons governos ou bons reinos, Davi não estaria orando para que ele tivesse categorias que ele não teria para que exercesse um bom governo. Talvez nós nos iludimos quando pensamos que a partir de nós podemos, única e exclusivamente a partir dos nossos feitos, fazer coisas boas. Mas o que Davi deixa claro na oração é que este rei, ou a boa governança realizada a partir desse reino, só pode ser executada a partir da dádiva, da graça de Deus concedida a este rei. E é exatamente esse o fato que move a oração de Davi. Que a impossibilidade de executar um bom reinado
de forma autônoma, faz que ele se debruce em oração para que todo esse potencial fosse desperto a partir de Deus sobre este que seria o rei, sobre esse que executaria o reinado. Mas requerendo, meus queridos, que justiça e juízo divinos fossem concedidos aos reis, Davi vai destacar que ele só pode estar pronto a essa responsabilidade quando moldados pela mão divina. Este homem que traria este rei, este homem que seria o rei, este homem que traria esse grande reinado perpétuo, eterno, ele precisava ser moldado pelo próprio Deus. Quando Davi menciona o termo de filho do rei, de forma alguma ele está restringindo a pessoa de Salomão. O que nós vamos ver aqui é Davi fazendo menção a todos os seus sucessores. E quando nós olhamos para os seus sucessores, apesar da sabedoria que Deus concedeu a Salomão, apesar de toda a dádiva e permissões que o Senhor fez a Roboão e toda a descendência de Davi, nós devemos destacar que em nenhum momento da história houve tamanha estabilidade em justiça e juízo entre os sucessores de Davi, senão na epifania, senão na manifestação, senão no aparecimento da pessoa de Jesus Cristo. Foi o único capaz de demonstrar tamanha estabilidade, tamanho potencial de ser rei, inaugurar um reinado que seria perpétuo, que seria eterno e que seria contínuo em toda a sua prosperidade. Sendo assim, meus queridos, Cristo, ele é o sucessor rei. Ele é o rei central, a peça central, o personagem principal dentre os sucessores de Davi. A partir do verso 2, meus queridos, nós temos como pressuposto da oração de Davi que toda essa bênção de justiça e juízo solicitadas pelo rei Davi, no verso 1, já foram concedidas, já foram adornadas sobre este rei manifesto. Davi agora, a partir do verso 2, parte do pressuposto de que o Espírito repousa sobre este rei, que o Espírito está sobre este rei, e está inaugurando este reinado perpétuo e contínuo em prosperidade. Governar bem uma nação seria muitíssimo excelente, mas exercer um governo onde todas as coisas são restauradas, a perfeita ordem só pode ser realizado através de um dom concedido do céu. Governar bem, meus queridos, pode ser uma permissão dada por Deus dentre qualquer homem existente sobre a face da terra. Mas restaurar todas as coisas à perfeita ordem só pode ser executado através de uma ação divina, por um dom concedido, por uma intervenção que está para além da razão e do potencial humano, que é afetado pelo pecado, mas que aqui vem de forma externa, a restaurar a perfeita ordem tudo aquilo que foi afetado e tudo aquilo que está, de certa forma, caído, exatamente por ter sido afetado pelo pecado. No verso 3, nós temos a descrição do termo prosperidade. Na verdade, quando temos aí a palavra prosperidade, na Bíblia hebraica, nós temos o termo shalom, que significa paz. Meus queridos, ao utilizar esse termo, Davi demonstra todos os efeitos e o desfrute que a nação teria através de serem regidos ou administrados por este grande rei de princípios de justiça. O que podemos afirmar, então, é que justiça e paz são atrelados como causa e efeito da governança segundo esses preceitos eternos. O que podemos afirmar, meus queridos, é que uma vez sendo regidos ou administrados como nação, com justiça e paz, nós podemos desfrutar do shalom definido por Davi, que seria prosperidade ou paz. Mas não nos esqueçamos do contexto anterior, porque aqui nós não estamos falando do potencial humano em si mesmo. Estamos falando deste rei que inaugura um reinado
que foi munido de todo o dom, de todo o potencial, de todas as características que eram necessárias, não a partir do potencial humano, mas a partir do dom concedido pelo eterno Deus, Criador dos céus e da terra. E justiça e paz plena sobre este reinado, como causa e efeito, uma nação que é regida com justiça e desfruta de paz, só pode obter tudo isso, ou todo esse resultado sobre as suas vidas, única e exclusivamente, na pessoa que foi o único sucessor realmente competente na descendência de Davi, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Logo, meus queridos, nós podemos deduzir que, se governados em meio à iniquidade e à injustiça, prevalecem então a miséria e nas diversas dimensões de uma nação. É uma reflexão simples que Davi nos propõe. Uma vez sendo regidos por justiça, colhemos paz. Mas uma vez sendo administrados ou sendo governados por uma forma injusta, temos a miséria sendo adornada em toda a nação, e toda a nação sendo afetada diretamente por essa iniquidade. Quando chegamos, então, ao verso 4, temos a seguinte descrição na oração do rei Davi: ele julgará os pobres dentre o povo. Davi faz uma descrição, meus queridos, porque aqueles que estavam sendo afligidos já foram mencionados no verso 2 e 3. Mas agora ele vai aprofundar sua explicação sobre a capacidade e termos para os quais esses aflitos seriam atendidos. Davi vai deixar subtendido, a partir do verso 4, que toda a atenção do rei aos aflitos só é possível através da graça divina municiando o rei. Por que disso, meus queridos? Só há justiça e plena equidade ou igualdade em um meio adornado de graça. Um rei só pode se preocupar em cuidar do aflito uma vez que os seus olhos estão para fora dele mesmo. Estão com o intuito de atender um governo que está para o povo e não para ele. Não o fim seja ele, mas sim o seu reinado. Sem a concessão de graça, os limites de justiça e equidade se transformam em tirania e extorsão. Vale destacar que a esta altura, meus queridos, e com todo respeito falando aos nossos ideais políticos, Deus não está demonstrando aqui tendências ou maiores inclinações a classes sociais. Quando chegamos a este ponto da oração de Davi, Deus não está preocupado, e usando os termos de Calvino, Deus não respeita classe social. A preocupação na oração do rei Davi aqui é de que, devido à dura a violência das injúrias que o aflito sofre, e uma vez sendo excluídos da providência do rei, de uma autonomia humana que tenta estabelecer um governo justo através de propriedades humanas, o que Deus está estabelecendo aqui é que, devido a essa injustiça, devido a essas injúrias, existe sim uma atenção que está sendo determinada especificamente para esse que foi, de forma tão descuidada, colocado à margem. O que estamos colocando, ou o que Davi propõe aqui na sua oração, é que existem cuidados específicos sendo demonstrados por este rei, neste reinado, para aqueles que estão sendo, até então, descuidados pelos seus reis humanos, ou que estavam sendo governados simplesmente por categorias humanas. Mas o que nós vamos ressaltar neste ponto é que se há justiça na administração de leis, e se essa justiça foi retirada, se existe alguém que está desprovido dessa justiça, a consequência natural é que o homem poderoso oprima seus irmãos pobres. Quando olhamos a partir de categorias humanas, aqueles que governam ou que tentam estabelecer seus governos independentes da graça divina, o que nós vamos ter é um homem poderoso que vai oprimir os seus irmãos pobres.
aquele que reina para que o fim seja o seu próprio nome. Nós vamos ter aqui os muitos Aquiles da história da humanidade, em que desejavam tornar os seus nomes eternos a partir dos seus feitos, através da força do seu braço, através da sua performance de guerra, ou de filosofia, ou de ideologias. Mas o que nós queremos reiterar a partir da oração de Davi é que não estamos falando aqui de categorias de lutas de classe, mas estamos falando aqui da relação de poder, justiça e equidade. Não estamos levantando aqui a disputa marxista de categorias de classe, de lutas de classe, em que o burocrata vai oprimir aquele que está aflito. Não, meus queridos. Estamos falando aqui daquilo que Tolkien chama de um anel para todos governar. O que Tolkien chama esse anel é porque quando temos o poder em nossas mãos, de forma autônoma, nós queremos nos tornar homens poderosos. E diante desse poder, qualquer um que se oponha, qualquer um que de alguma forma o ameace, ele se torna um irmão pobre e deve ser restringido, deve ser contido. E uma vez sendo homens, segundo Tolkien, o nosso coração é sedento de poder. E somos facilmente seduzidos pelo anel. Meus queridos, segundo o verso 4, o papel do rei justo lida diretamente com a firmeza e rigor na condenação da injustiça. Por maiores que sejam os nossos esforços humanos, nós podemos tentar punir o mal, mas nunca vamos conseguir extirpá-lo. Quando olhamos, meus queridos, para o nosso potencial de criar leis, criar regimentos de governança social, nós vamos entender que nós podemos, de alguma maneira, ainda que falha, conseguimos punir o mal, mas jamais vamos conseguir extirpá-lo. Segundo Tim Keller, nós temos um conceito de justiça desequilibrada enquanto seres humanos. Porque temos uma percepção de justiça, onde todos esperamos por ela, onde elegemos governos que vão, de alguma forma, nos representar para que recebamos essa justiça em categorias sociais. Mas, de alguma forma, e humanamente falando, essas categorias estão corrompidas pelo pecado. E o justo, não poucas vezes, padece injustiça. Como o Tiago fala, todos estamos sujeitos a receber também coisas que estão às nossas categorias de felicidade inapropriadas. Sofremos, padecemos, ainda que sendo chamados justos. Assim como também há pessoas que chamamos de injustos, que desfrutam das benéficas que existem. Mas o que vamos ver a partir de então é que toda essa justiça humana, ela se torna fraca. E daí temos a oração do rei Davi, que aponta para um rei que terá tamanho poder e tamanha equidade, que não somente punirá o mal, mas vai extingui-lo de toda a existência e realidade. O que temos é uma esperança que acaba com todas as discussões filosóficas do problema do mal. Porque a partir deste rei e deste reinado, nós vamos ter a extinção de toda a maldade. Nas palavras do salmista, ao final do verso 4, o aflito receberá o devido consolo, onde este rei esmagará o opressor. A partir do verso 5, que tu sejas temido como sol e lua. Assim como o sol e a lua brilham, meus queridos, durante a existência da criação, todas as gerações o temem em gratidão por desfrutar dos benefícios do seu justo governo. O que o salmista está usando aqui é um linguajar poético hebraico, que assim como o sol brilha durante o dia,
Assim como a lua vem sobre a noite, e eles permanecem sobre toda a existência da criação da natureza, assim também em todos os tempos será a gratidão das gerações por esse reinado justo e este reino de equidade ao qual será instalado pelo justo e sucessor do rei Davi. Ao verso 6, temos a seguinte descrição: ele descerá como a chuva sobre a lavoura ceifada. Meus queridos, no mundo hebraico, quando usamos o termo lavoura ceifada, nós estamos falando sobre o início do verão. O início do verão, onde a colheita é realizada dos frutos que foram até então plantados e cultivados. E em pleno período em que agora a seca foi instalada, a falta de água, essa ceifa é realizada e nós temos aqui a expectativa de que mesmo em meia seca seja possível a chuva para que o fruto do próximo período possa ser possível de plantio, de preparo do solo. O que temos aqui é a declaração do rei Davi em oração, que assim como o solo seco ao final da ceifa está na expectativa de que a chuva venha sobre ela, de mesma forma a justiça, a equidade deste rei justo será derramada sobre toda a nossa terra infértil e pecadora. O que temos aqui é a oração do rei Davi, que apesar de nossos pecados, toda esta água que é a expectativa da terra, assim também a justiça que vem sobre nós, a equidade que virá sobre nós deste rei e desse reinado justo, serão derramados sobre toda a nossa terra seca. Em outras palavras, por exemplo, quando o profeta Abacuque usa os termos que como ao cheiro das águas, essa é a expectativa do rei Davi. Não na mesma época, porque Abacuque vem depois, mas em categorias hoje dos nossos textos bíblicos, podemos dizer que em meio à nossa injustiça, em meio às nossas governanças humanas, o nosso coração está completamente esperançoso em Cristo, por este perfeito Rei, que Ele derrame sobre nós a sua justiça, a sua equidade, e possamos desfrutar das suas benéficas nesse reino continuamente próspero. Meus queridos, temos a partir de então a próxima frase: floresçam os justos nos dias do rei. Era dever do rei Salomão, na continuidade do reinado de Davi, pela promessa de Deus, que ele mantivesse a justiça. Toda aquela paz conquistada através da guerra, em que Davi havia travado contra os povos e que agora havia instaurado o reinado de Israel, era dever de Salomão agora, como continuidade, manter essa justiça sobre o reinado que estava sendo executado e que havia sido estabelecido. Mas o ofício desse rei pelo qual Davi está orando, e o reinado pelo qual este rei iria instaurar, chamado Cristo, é fazer não somente com que os homens recebam conforme a propriedade do que executaram no seu papel como nação, mas o que Cristo está fazendo aqui como ofício é tornar para além da terra, é fazer com que homens se tornem justos. É fazer com que os nossos corações sejam renovados através da ação do seu Espírito. O ofício deste rei não é simplesmente estabelecer um reinado geográfico, mas para além de um reinado geográfico, é trazer a redenção e toda a reconstrução e toda a nova ordem sobre não somente aspectos da existência ou da natureza ou da geografia, mas também sobre quem somos, sobre aquilo que somos no mais interno do nosso ser e que através dele nos tornamos justos, não a partir de nós, mas através do seu reinado. Quando saltamos então, meus queridos, ao verso 10, temos então não uma menção profética, e que eu fui particularmente tentado a executá-la. Segundo João Calvino, quando lemos o verso 10, somos tentados a, como a igreja romana,
realizar a interpretação de que aqui estão sendo mencionados os magos que visitaram a Jesus no seu nascimento. Mas quando usado a menção de Tarsis, Seba, o que nós temos aqui, na verdade, é a descrição de povos conquistados por este rei. Assim como o rei Davi conquistou e estabeleceu fronteiras sobre reinados, Seba, Tarsis, faz menção aos povos antigos, como Etiópia, a Arábia Antiga. E o que Davi está orando aqui é fazendo a seguinte menção: assim como os povos foram conquistados neste período, este rei também conquistará povos que estarão para além das fronteiras de Israel. E para além das fronteiras de Israel, eles não trarão presentes no sentido de regalias de gratidão, mas eles pagarão tributos no sentido de que reconhecerão a este rei. Esse termo que é utilizado é como se fosse um imposto alfandegário, em que, devido à gratidão de serem conquistados agora por um rei justo, pagamos tributo a este rei, porque desfrutamos da benéfice da sua justiça. O que Davi está orando aqui é que, de alguma forma, estes povos, que não reconheciam a este rei, que não reconheciam a este reinado, agora o reconhecem, pagando tributos por também desfrutarem das benéfices que este rei trouxe com o seu reinado. Por consequência, no verso 11, nós temos a realidade deste reino, em que haverão nobres, reis de outras nações, que não será necessário abandonar os seus títulos ou aquilo que os faz ser reconhecidos como status humanos. Quando Davi faz menção a estes outros povos, estes outros reis, eles não deixarão de ser reis. Em um reino, nós temos também nobres. Mas mesmo a estes nobres, eles irão se prostrar aos pés de Cristo. E como mencionado pelo salmista também na sua oração, que era um costume antigo, que quando diante de um rei, principalmente na Pérsia antiga, quando os servos eram postos diante desse rei, eles se prostravam e literalmente colocavam a sua boca sobre o pó da terra. As categorias que Davi está usando aqui é literalmente as mesmas, que nobres, reis, todos estes que estão para fora ou que não reconhecem o seu reinado, deste que virá sobre esse reino justo, todos se prostrarão diante dele. E uma vez prostrados, também comerão do pó dos seus pés, tamanho o poder por ele agora executado em seu reinado. Vamos ler, por favor, meus queridos, os versos 12 a 15. Está escrito assim a palavra do Senhor: porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito, e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da violência, e, se preciso e precioso, será seu sangue aos olhos dele. Querido, apesar dos homens poderosos estarem entregues ao seu próprio anel para todos governar, o resultado do poder do homem ou das categorias humanas sobre o seu reinado, poderíamos resumi-los a dois resultados: a opressão dos seus súditos, que já se encontram em miséria, e que quanto mais cruéis são esses senhores poderosos, mais são considerados eminentes e ilustres. Quando analisamos as nossas histórias, ou a história da humanidade, quanto mais cruel, quanto maior o seu potencial de poder e de opressão, mais eminente e ilustre os reis se tornaram.
E uma vez com tamanho poder e status, a opressão sobre os súditos se tornava ainda maior, causando ainda maior miséria. Mas o que temos aqui já ao findar da oração de Davi é que o rei agora manifesto, agora munido, agora erguido ou erigido pelo próprio Deus, ele será manifesto como guardião de toda justiça e equidade. O seu poder não com fundamentos de miséria ou de opressão, mas de justiça e da glória fim que é o seu próprio nome. Este rei agora, guardião de justiça e equidade, que é tão humano e compassivo que irá socorrer ao desamparado. Nas palavras também do Tim Keller, um rei ou Deus sofredor. Um Deus ou um rei tão humano que padeceu das mesmas feridas e tomou sobre ele todas as feridas, para que nós tivéssemos o consolo no exercer do seu reinado, no exercer de quem ele é. Na tradução francesa, meus queridos, do verso 14, nós temos a seguinte expressão: ele redimirá suas almas da fraude e violência. E fazendo menção a Calvino, seria pouco demais o dever de um rei simplesmente odiar a fraude e a extorsão. Sabemos que a sabedoria suprema, tanto no céu quanto na terra, foi delegada a Cristo, o rei sucessor de Davi, a fim de que pudesse defender seu povo, não só de todos os perigos temporais, mas especialmente de todos os bravos ataques de Satanás, até que, os havendo por fim libertado de todos os problemas, os reúna no descanso eterno de seu reino celestial. Meus queridos, assim como Davi, nós fazemos dessa a nossa oração, onde a esperança cristã já é manifesta por este rei, o sucessor de Davi na cruz do Calvário, e rei e inauguração de um reino que foi inaugurado em sua ressurreição. Um rei e um reino perfeitos em toda a sua graça e justiça. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é o sucessor competente da raiz de Davi, onde por um reino perpétuo, eterno, justo e de equidade, estamos esperançosos em Ti, Senhor, e na Tua obra, para que assim como na cruz morremos, em Tua ressurreição também ressuscitamos contigo, fomos vivificados através da Tua obra, para que hoje pudéssemos reconhecer, e à sombra de bondades de governos humanos, possamos reconhecer se o Teu reinado plenamente justo, sábio, reto e perfeito, pelo qual toda a terra será redimida e pela qual o Senhor nos fez herdeiros. Obrigado, Senhor Jesus, porque herdeiros somente através do Senhor e da obra que o Senhor fez e faz em nós. Te louvamos porque em comunidade e através da Tua ressurreição estamos esperançosos por este reino. E essa esperança nos move para além do desespero de competências humanas de governantes e nos conduzem-se à expectativa de um dom de alegria
por um dia estarmos contigo eternamente. Pai, conforta o nosso coração para que, apesar das dificuldades do cotidiano, possamos estar sendo consolados pela verdade de que, sim, o Senhor é Rei, o teu reino já foi inaugurado e tudo está nos conduzido para a conclusão em que todos os nobres, todos os pequenos, todos irão reconhecer que o Senhor é Deus e Rei sobre toda a existência. Assim nós te louvamos e agradecemos, porque o Senhor se manifestou, o Senhor apareceu a nós, e através da sua obra o Senhor se revelou a nós e nos alcançou.